Até que ponto o fanatismo religioso pode prejudicar uma pessoa? Eu falo isso, pessoal, porque um pastor evangélico de Moçambique, na África, ele tentou fazer o jejum de 40 dias, assim como Jesus Cristo fez e alguns profetas no passado. Porém, com 25 dias de jejum, o pastor infelizmente chegou a falecer. Durante esse período que ele estava tentando fazer este jejum de 40 dias, os familiares tentaram convencer que não era preciso, não era necessário chegar a esse extremo por causa da religião, ou não precisaria fazer esse sacrifício todo. Mas o pastor ele insistia em fazer esse jejum. Infelizmente, de tanto insistir e os familiares não conseguiram mudar a ideia do pastor, o pastor acabou falecendo, exatamente. Ele ficou 25 dias sem comer nada e sem beber água. Imagina só, pessoal, você sem comer nada e sem beber água. Você tem capacidade de imaginar qual situação você poderia ficar? Infelizmente, não poderia dar outra coisa e o pastor acabou falecendo. Os familiares do pastor até tentaram e levaram o pastor para o hospital. Membros também da igreja onde ele participava insistiram também com o pastor para ele procurar ajuda médica e parar com essa loucura de tentar fazer jejum de 40 dias. Mas o pastor, infelizmente, não ouviu os conselhos dos irmãos e nem da família. E de tanto insistir, os familiares conseguiu levar o pastor até a unidade hospitalar. Porém, o pastor não resistiu e acabou falecendo. Por isso que eu pergunto mais uma vez, pessoal, até que ponto pode prejudicar o fanatismo religioso? Porque eu percebo, diante da nossa sociedade, pessoas aí ficando loucas, enlouquecendo, pessoas fazendo o extremo, pessoas fazendo aquilo que não é necessário fazer em nome da religião, enquanto muitos líderes religiosos estão curtindo a sua vida, muitos membros aí se sacrificam ao extremo em nome da religião. Eu gostaria de saber a sua opinião. Você acha normal, você acha que é necessário mesmo fazer um jejum extremo, como esse pastor tentou fazer? E não só esse pastor de Moçambique, que é o pastor Francisco Barage, de 39 anos, que tentou fazer esse jejum, porém não conseguiu, mas também várias outras pessoas tentaram fazer esse jejum e se deu mal. Tentaram fazer o jejum como Jesus Cristo fez e se deu muito mal e acabou falecendo. Porque na Bíblia relata que apenas 2 conseguiram fazer o mesmo jejum de Jesus, que foram Moisés e Elias. Inclusive, tem um texto na Bíblia, em Deuteronômio, no capítulo 9, versículo 9, que diz assim, abre aspas, Moisés, quando subi ao monte a receber as tábuas de pedra, as tábuas do pacto que o Senhor fizera convosco, fiquei no monte 40 dias e 40 noites, não comi pão, nem bebi água. Então, nesse versículo, conforme a Bíblia, ele conseguiu ficar os 40 dias sem comer nada, sem comer pão, sem comer nada e sem beber nada de líquido, nada de água. E também Elias conseguiu ficar os 40 dias, como relata a própria Bíblia. Lá em 1 Reis, no capítulo 19, no versículo 8, diz assim, levantou-se, comeu e bebeu, e depois, sustentado por aquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até a montanha de Deus, o Horebe. Só que não há relato de ninguém mais que conseguiu ficar 40 dias em jejum. E cá entre nós, pessoal, vou dizer a minha opinião. É impossível hoje uma pessoa ficar 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Isso é o extremo do fanatismo. E é necessário, pessoal, ter muito cuidado com fanatismo religioso. Fanatismo religioso. Eu não vou generalizar, mas é preciso separar o joio do trigo. É preciso separar aquele que é lobo. Tem muitos líderes religiosos
que estão vestidos de ovelha, mas são lobos ferozes. E muitas vezes as pessoas fanáticas não percebem o perigo que está correndo. Infelizmente, elas são submetidas a cometer loucuras religiosas. Ou seja, elas vão entrando num fanatismo tão grande que elas ficam cegas. E tudo aquilo que aquele líder faz para ela fazer, ela vai fazer. Eu não tenho nada contra a quem quer dar o que quiser para a igreja, para seu líder. Mas tem pessoas que vendem suas casas, vendem seus carros para dar para a igreja ou para dar para algum líder religioso. E isso, eu particularmente, eu não concordo. Mas cada um dá aquilo que quiser. Eu mesmo vi uma história de que uma mulher, ela vendeu o carro da própria mãe, escondida da própria mãe, para dar para uma igreja, que eu não vou citar o nome aqui da igreja. Ela fez a mãe assinar um documento, um contrato, como se estivesse vendendo o carro e que a mãe iria receber esse dinheiro, porque a mãe dela estava vendendo o veículo. Só que a filha, tão fanática por essa seita religiosa, ela enganou a mãe, fez a mãe assinar o contrato, como se estivesse vendendo o carro, mas na verdade, nesse contrato, a mãe estava doando aquele carro para aquela seita religiosa sem saber. E para conseguir esse carro de volta para o pastor, deu problema. Sabe por quê? Essa mãe, essa mulher, teve que entrar na justiça para conseguir o carro de volta. Porque aquele líder, ele não quis devolver esse carro. Infelizmente isso acontece. E essa igreja existe até hoje. É uma das que mais tem membros. E muitas pessoas lá estão cegas e todas sendo submetidas a cada extremo de fanatismo. Eu gostaria de saber a sua opinião, pessoal. O que você acha desse fanatismo religioso? O que vocês acham desses líderes que exploram dos fiéis, principalmente das pessoas humildes, de pessoas que estão lá buscando uma cura, buscando um milagre, buscando uma paz na sua vida espiritual. Infelizmente são enganadas, ludibriadas por esses líderes religiosos. Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Me fala se você já viu casos extremos assim. Pessoas que vendem tudo e ficam sem nada. Pessoas que tentam fazer esse jejum louco, chegando ao extremo, causando o próprio mal para a sua saúde. Deixa aí nos comentários. E obrigado a você que assistiu esse vídeo. Não se esqueça, se você não é inscrito aqui no canal, chegou agora, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe os seus comentários. E por favor, pessoal, compartilhe esse vídeo para abrir os olhos de muitas pessoas cegas. Pessoas de boa fé, mas que infelizmente são enganadas por esses lobos disfarçados de ovelhas. Até o próximo vídeo, pessoal!